Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu vou ler a primeira história do livro Salve-os, do alemão Halter Zurück. Salve-os. Livros te são arrastados para a morte, e os que cambaleiam antes da execução, salve-os. Se disseres, nada sabemos, não entenderá aquele que examina os corações, e não conhecerá aquele que observa a tua alma? Sim, ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Provérbios 24, 11 e 12. Nosso tempo e nosso povo precisam tanto de oração quanto de ganhadores de almas. Filho de Deus, você não apenas usará a poderosa arma da oração que Deus lhe deu, mas também sairá para deter aquele que o inimigo das almas busca destruir? Você está disposto a não apenas ficar na brecha do muro em favor dos perdidos, mas também como Ruth ir ao campo da colheita e se curvar para colher espigas? Pense no propósito e no valor de uma única alma. Então lembrem-se de como o precioso Cordeiro de Deus também sofreu e morreu por eles, para salvá-los das chamas do inferno. Lembrem-se do alto preço que Jesus pagou pela salvação deles. Lembrem-se da diferença que faz se eles continuam a viver em pecado e arrastam muitos consigo para o inferno, ou são convencidos de seus pecados e salvos pelo Espírito Santo. Em resposta às suas orações, eles próprios poderiam então se tornar um instrumento para conduzir outros ao Senhor. Lembrem-se da grande alegria que haverá na casa do Pai, quando um filho pródigo se levantar e retornar ao lar, ao Pai, em arrependimento e santidade, porque Deus responde às suas orações. Acima de tudo, lembrem-se do Getsemane do Calvário, o propiciatório aspergido em sangue. Lembrem-se de como o Deus eterno deu o seu mais precioso, o seu melhor, o seu único filho, pelos pecadores. Oh, por favor, lembre-se disso, e ponderem tudo isso em silêncio diante do seu Senhor, até que as chamas do amor divino reacendam o seu coração. A tragédia é, sabemos disso e lemos biografias abençoadas de homens santificados de Deus que dedicaram suas vidas inteiramente ao altar. Mas nós mesmos não estamos dispostos a pagar o preço e seguir esse caminho. Queremos uma ressurreição sem Getsemane e Gólgota. Queremos vivenciar um Pentecoste sem que nossos corações sejam sondados e perseveremos em oração diante do Senhor. Queremos ser avivamento sem arrependimento. Não pensemos mais em nós mesmos, em nosso bem-estar, em nossas vidas privadas, mas consagremos-nos ao Senhor e nos coloquemos à disposição dele para a salvação dos perdidos. Nunca antes houve tamanha mobilização no inferno como hoje. Verdadeiramente a noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Devemos nos apressar, pois o tempo é curto. Jesus está voltando. Levanta-te, pois a noite está chegando. É mais do que um hino. Coisas eternas estão em jogo. Não queremos ser vistos como aqueles a quem o sangue daqueles que perecem se apega, porque não lhes falamos do amor de Jesus, do poder libertador de seu sangue. Dia após dia, momento a momento, mesmo nesse exato momento, pessoas estão caindo na condenação eterna porque não são salvas. Li recentemente estatísticas que indicam que só na Alemanha morrem em média 2.328 pessoas por dia. Isso significa que num único país cerca de 97 pessoas, almas imortais, passam para a eternidade sem fim a cada hora. Onde estarão agora essas almas, aquelas que morreram em nosso país nos últimos 60 minutos? Não queremos deixar que a palavra do Senhor fale aos nossos corações de uma forma completamente diferente de antes? Diante desses fatos graves, podemos continuar a ignorar o chamado de Deus, salvo eles que estão sendo arrastados para a morte? Irmão e irmã, pensem bem, a cada 40 segundos uma alma imortal passa para a eternidade em nosso país. Quantas delas foram salvas? Temo que a grande maioria delas estivesse entre aqueles que cambaleavam, ninguém os impedia, ninguém os detinha. Quão chocantemente sério esse fato! Quão cruel é a realidade! Como essa verdade se apoderou novamente do meu coração! Que o mandamento de nosso Deus também se estenda através desse livro, como um apelo urgente a cada leitor. Salve-os! Que esse chamado de Deus alcance nossos corações com tanta força que não possamos encontrar paz interior, até que tenhamos dado ao Senhor a resposta do nosso coração.
É meu apelo ao Senhor, enquanto escrevo estas linhas, que este livro também contribua para que um grupo de voluntários e trabalhadores se coloque completamente à disposição do Senhor, seu vasto campo de colheita. Se ao ler este livro, você ouvir o chamado e a ordem do Senhor, saia depressa, então não hesite mais e não pergunte, o que receberei com isso? Ou, o que será de mim? Que todas essas perguntas sejam da conta de Deus. Mas você vai e sofre com ele como um bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2:3. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Minha mãe pesquisou e viu que, no ano de 2023, a cada 23 segundos morreu, em média, uma pessoa no Brasil. Quantas dessas pessoas podem ter morrido sem a salvação em Jesus, porque nós não falamos para elas? Nós precisamos falar de Jesus para cada pessoa. Deus abençoe. E não se esqueça, Jesus ama muito você.